Oiê, tudo bem? Vamos para a nossa primeira aula, Travel Guide. Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre guia de sobrevivência em uma viagem fora. Surviving abroad, que significa sobreviver lá fora. Então, quando você viaja, você vai para fora, vai para outro país, você fala a palavra abroad. Abroad é quando você ultrapassa a sua fronteira? Acho que a gente pode falar fronteira. Quando você ultrapassa a fronteira do seu país, você está abroad. E essa é a nossa, para o ano, primeira parte do nosso Travel Guide, Surviving Abroad. Let's go! Bom, alguns highlights do que a gente vai discutir aqui nessa aula. Utilidades para airport. Repeat with me. Airport. Yeah. Aeroporto. Directions. Bem parecido lá com One Direction. Directions. Repeat with me. Directions. Yeah, perfect. Direções. Immigration. Immigration. Repeat with me. Immigration. Yeah, it sounds good. So, immigration, você sempre vai passar pela imigração, independente do país que você entrar. Sempre. Quando você chegar no país, você vai passar pela imigração de lá. E quando você retornar ao Brasil, você vai passar pela imigração aqui no Brasil também. And number 4, getting a tax. Repeat with me. Getting a tax. Yeah, perfect. Getting a tax. Quando você vai pegar um táxi nos Estados Unidos ou em qualquer outro país, e a gente sabe, né, que a língua inglesa ela é predominante, você sempre take a tax ou você get a tax. Então, getting a tax or taking a tax. Geralmente eles usam getting a tax. Repeat again with me. Getting a tax. Perfect. Sounds good. Getting a tax. Let's go. So, firstly, warm up. What is warm up? Warm up é um tipo de aquecimento, assim, é muito comum que nas aulas de inglês a gente faça um aquecimento prévio para a gente já introduzir um pouco do assunto e aí daí depois a gente discute sobre o assunto verdadeiramente. So, my first question is, are you planning to travel? Are you planning to travel? Repeat all this phrase with me. Are you planning to travel? Yeah, sounds good. What it means? Você está planejando viajar? Travel é uma palavra específica para viajar, só que é um verbo. Travel é um verbo. A palavra trip, que aparece embaixo quando eu pergunto What was the best trip you have had? Trip é viagem. Travel é viajar, tá? Então, trip é o substantivo e travel é o verbo. Então, eu te perguntei inicialmente, are you planning to travel? Tá planejando viajar? Yes, I'm planning to go to Thailand. Oh, that's my dream trip. Meu sonho de viagem. Yes, I am planning to go to Thailand. E aí você vai me falar para onde que você está pretendendo ir. Percebe que eu usei na resposta as mesmas estruturas da minha pergunta, né? Usei um verbo usando ing, usei o verbo to be, usei o sujeito e te respondi de uma maneira positiva. Yes, I am planning to go to Thailand. Or, no, I'm not. I have to save money. No, I'm not. I have to save money. Yeah. What is save money? No português, a gente fala que a gente precisa guardar dinheiro, ter uma reserva ali. No inglês, a gente não guarda dinheiro. No inglês, a gente salva dinheiro. Então, quando você disser que, nossa, não posso, sei lá, ir nesse bar hoje, não posso fazer isso, não posso fazer aquilo hoje, é porque você precisa save money, você precisa guardar dinheiro ou salvar dinheiro, que é um pouquinho diferente do português, ok? No, I'm not. I have to save money. Eu tenho que guardar dinheiro. O verbo to have é ter. E o verbo to save é guardar. Mas e o save de salvar? Também existe. O mesmo verbo com duas explicações, dois sentidos bem diferentes. Então, o contexto da frase vai te falar se eu estou falando que eu estou indo salvar alguém, se eu estou salvando o meu dinheiro. Então, repeat with me this both phrase. Yes, I'm planning to go to Thailand.
Your time. Perfect. Renaud. No, I'm not. I have to save money. Your turn. Sounds good. So, in this first phrase, nesse caso da primeira pergunta, da primeira resposta, na verdade, você pode adaptar, colocar para onde você está indo, sei lá. I am planning to go to Tokyo. I am planning to go to United States, for example, UK, Reino Unido. So, what else? Você pode colocar o que você quiser ali. Mas a estrutura da frase é mais ou menos essa, ok? Number 2, what was the best trip you have had? Essa frase, ela é muito comum quando estamos discutindo sobre viagens, o que você fez, o que você gostou, enfim. Essa pergunta, quando aparece o the best é o superlativo da palavra good. Good é bom. Better é melhor, é um comparativo, uma coisa é melhor do que a outra, então esse melhor é better. E quando você quer dizer que uma coisa é muito melhor que um conjunto de outras coisas, porque quando a gente compara duas coisas. Quando a gente tem um superlativo, eu estou comparando essa coisa com todo o resto, ou uma grande parcela de coisas, pessoas, enfim. Então, nesse caso, eu uso o the best, sabe? Tipo, my best friend, meu melhor amigo. Dentro de todos os amigos que você tem, esse é o seu melhor amigo. Esse é o sentido do superlativo no português e também no inglês. Então, what was the best trip you have had? Qual foi, o was aqui é o passado do verbo to be, do is no caso, né? Então, what was the best trip you have had? Por que have had? Have had é uma estrutura de frase de presente perfeito. Toda vez que a gente vai falar sobre experiência de vida, a gente fala usando o presente perfeito nessas frases. A gente vai falar um pouco mais para frente só sobre o presente perfeito, porque ele é muito importante. Ele é o tempo verbal no inglês mais usado e ele não existe no português, então ele merece uma grande atenção quando a gente vai falando sobre ele. Mas por quê? Qual que é o sentido do have had? São dois verbos iguais, né? O have e o had. O had é o passado e o particípio passado do verbo to have. E a estrutura do presente perfeito é o have mais o verbo no particípio passado. Por isso que aquela terceira coluna de verbos das listas de verbos são tão importantes. Nesse momento, eles são vitais, assim, você precisa usar eles. Não é trivial, não é uma informação trivial. Você precisa usar esses verbos nesses tempos. Por quê? Eu fui para lá, sei lá, minha melhor viagem, como eu falei, foi para Búzios. Eu estive lá em Búzios e aquela foi a minha melhor viagem. Aconteceu lá atrás, mas ainda faz parte aqui do meu presente. Então, se é uma experiência de vida, faz parte aqui do meu presente, eu uso o presente perfeito para falar sobre isso. Mas calma, calma que a gente vai falar sobre isso mais para frente, com muito detalhe, porque falar sobre o presente perfeito requer tempo, atenção, dedicação, porque ele pede, assim, a sua atenção. Acredita em mim. So, my answer. So, I have a question. What was the best trip you have had? It's a question. And I have my answer. My answer is my resposta. My best one was to Búzios. So, firstly, repeat this first phrase with me. My question. What was the best trip you have had? So pay attention in your pronunciation. Let's try to say as I am saying. Tenta falar como eu tô falando. Vou falar bem devagarzinho. What was the best trip you have had? Your turn. Let's go. Yeah, sounds good. Perfect. My answer. My best one was to Búzios. Your time. Let's go. Good job. Perfect. So, in this case, you can put your best trip, for sure. Aqui você vai colocar qual foi a sua melhor viagem. Sei lá, sua melhor viagem foi para Nova Lima, My City, New Line City. I don't know. My best one was to Nova Lima. Lembrando que a gente não faz muita tradução de lugares assim, não. Sabe? Tipo, New Line City. Não, a não ser que seja, vou para New York City, está conversando com eles lá, tudo bem, mas você está aqui dentro do Brasil, você está conversando, não faz muito sentido mudar tanto assim, principalmente a escrita, pode deixar do jeito que é. Tóquio, por exemplo, China, sabe? Você muda um pouco a sua pronúncia, mas você mantém a mesma palavra. Uma coisa importante, aqui eu coloquei my best one. Por que o one? One é um? Sim.
Mas o one, quando ele aparece numa frase assim, não é referenciado a um número, eu estou linkando uma informação dita anteriormente. Qual que é a informação anteriormente dita? Best trip. Para eu não precisar falar de novo, my best trip was to Búzios, eu posso só colocar one. Porque quando eu coloco one, você sabe que eu estou falando da minha melhor viagem. Então, my best one was to Búzios. Ok? Your turn. Mas agora eu quero que você coloque qual que foi a sua melhor viagem. My best one was to, in my case, United States, for example. What was? Repeat with me. My best one was to. E você vai completar com qual foi a sua melhor viagem. Let's go. How amazing. Perfect. Let's go. Third, my third question, minha terceira pergunta. What is your trip dream? What is trip dream? Trip dream é aquele sonho de viagem que você tem. Qual que é o seu sonho de viagem? O que você mais, o lugar que você mais quer conhecer na sua vida? No meu caso, eu gostaria muito de conhecer a Tailândia, por exemplo. Então, my best trip or my best one is to Thailand, for example, in my case. Mas aqui eu coloquei outro exemplo. My dream trip is to some hidden bits in Brazil. What is hidden bits? Pay attention com essa pronúncia. Bit. Esse A, ele é meio estendido. Bit. Ao invés de bit. Bit é um palavrão. Bit. Bit. Repeat with me. Bit. Yeah, that's it. It's not bit. A gente vai fazer uma aula só sobre pronúncia também, porque ela é importante, né, para você não xingar uma pessoa na rua procurando uma praia. Mas pay attention nesses sounds, assim, que tem entre as letras. É A estendido, bit, não bit, tá? Tem um pouquinho de diferença. Hidden é o particípio passado do verbo to hide, que é esconder. Então, hidden beaches são praias escondidas. Essas praias que não ficam muito cheias e tal, e também é muito bom de conhecer, muito legal de ir e tal, e geralmente as pessoas não conhecem muito, porque elas estão lá enfiadas lá em Copacabana, essas praias muito cheias, assim. Então, eu gostaria muito de conhecer essas praias escondidas dentro do Brasil. Mas agora é a sua vez. Você vai pensar aí qual que é a sua viagem de sonhos, vai completar essa frase para mim. My dream trip is to... E você vai completar, ok? Let's go. My best trip... Sorry. My dream trip is to... Again. Sounds good. Perfect. Agora você sabe como que você vai falar, como é que você vai responder algumas possíveis perguntas sobre viagens. Se alguém te perguntar lá fora ou aqui dentro em inglês, quais foram suas melhores viagens ou qual é a sua viagem de sonhos, tá aqui. Só deixar anotado. Right? Let's go. So, opa, fiquei muito grande aqui. Vamos pensar que você está indo para o aeroporto e de lá você precisa, obviamente, ir para o país de destino que você está pleiteando aí, ou uma vaga, uma posição, ou curtir a vida mesmo, que é sobre isso. You are into the airport. Into the airport é quando você está dentro do aeroporto. So, you are into the airport. And now? E agora? Que eu faço ali, especialmente se você não estiver mais dentro do solo brasileiro, né? Uma coisa muito importante dentro dos aeroportos é o follow the signs. Qualquer pessoa que você pedir direção, você perguntar qualquer coisa para eles, eles vão te direcionar. A gente vai ver um pouquinho sobre isso, mas eles vão falar para você, follow the signs. O que são signs? Signs são placas. Todas as placas de identificação, de porta de banheiro, de departure, de sala de embarque, de fraudário, tudo está nas placas. Então, saiba ler as placas, isso é importante. Porque às vezes o cara falou alguma coisa ali e você ficou tipo, ah, meu pai, e agora? Para onde é que eu vou? Follow the signs. Todos os signs, as placas dentro dos aeroportos são muito explicativas. Então, você consegue se guiar por ali, assim, ok? So, firstly, what is it? Flight board. Repeat with me. Flight board. Yeah. So, é muito comum no inglês que algumas palavras tenham algumas letras que não são pronunciadas. Por exemplo, não flight. Flight. Flight.
Esse G praticamente não é pronunciado. Flight. Again. Yeah. Board. Board. Repeat with me. Yeah, it sounds good. So, o R, no inglês, muita gente enfrenta um pouco de dificuldade com ele, porque ele tem esse som meio caipira, do caipira brasileiro, que é esse R, que é essa dobrando a língua para dentro, R, you are, airport. É assim, o R é pronunciado dessa forma. Quando a gente estuda pronúncia, a gente vê que em alguns momentos ele tem um sonzinho um pouquinho diferente, mas na esmagadora maioria das vezes ele tem esse som voltado para dentro, que é relacionado à cultura caipira brasileira, ok? Flightboard. Flightboard, então, são aqueles quadros, aquelas televisões gigantescas que aparecem os voos, o número do voo, que horas que ele chega, se ele está atrasado, se ele não está, se ele já saiu, enfim. Esse é o flightboard. Essa mesinha aqui, que é quando a gente chega, ela é chamada de check-in. Check-in. Repeat with me. Check-in. Yeah, that's it. Check-in. A gente aportuguesou essa palavra, né? Ela virou portuguesa, porque a gente faz isso, assim, a gente pode fazer pelo site e não tem uma tradução literal, assim, para o português, porque ela virou nossa. Então, check-in é check-in. Só a pronúncia é um pouquinho diferente. Check-in. Check-in. Repeat with me. Check-in. Yeah, that's it. Então, check-in é onde vai ter uma pessoa lá, que você vai despachar sua bagagem, enfim, ou não, se você tiver só com uma handbag, são as malas de mão. Depois a gente vai falar sobre isso. Quem que te atende ali pode ser um customer. Geralmente essas pessoas que ficam em biombos, que é o que vai acontecer quando você passar pela imigração, eles são os customers. Ou simplesmente attendant ou assistance. Repeat with me. Assistance. Great. Attendant. Pay attention. Attendant. Yeah, perfect. So, e as malas? Como que a gente chama mala em inglês? Baggage. Baggage. Repeat with me. Baggage. Perfect. Or luggage. Luggage. Yeah. Tem uma teoria de que a baggage ela é mais do inglês americano e a luggage é mais do inglês britânico, mas eu não tenho certeza disso. Mas ambas estão certas, todo mundo vai entender que você está falando da sua mala, ok? Então, aqui um vocabulário rápido sobre alguns pontos importantes quando você chegar no aeroporto. Let's go. Ainda falando sobre as follow the signs, tem algumas palavras que vão aparecer nesses signs que são importantes de saber o que eles significam. Por exemplo, departure. Repeat with me. Departure. Again, departure. Perfect. Departure são as salas de embarque. Existem dois tipos de salas de embarque. Aquela sala de embarque onde você entra, que você vai decolar, ou aquela sala de embarque que você entra depois que você pousa do avião. E elas são diferentes. Departure é aquela em que você está para decolar, para ir para algum lugar. As arrival, que é a nossa segunda palavra, repeat with me, arrival. Yeah, sounds good. Arrival é a sala de embarque, mas é aquela em que o avião pousa, ele desceu, pousou, daí você pode ir embora, pegar sua mala e pode ir embora. Isso é diferente, ok? Departure, arrival, ok? Let's go. Clam. Repeat with me. Clam. Yeah. Esse também não é muito pronunciado, não, né? Clam. Isso acontece muito no inglês, viu? Clam. What is clam? Clam são as esteiras de bagagem. Sempre vai ter placas, anúncios, alguma coisa, televisores, falando onde que você vai pegar a sua bagagem, né? A sua baggage. E aí, você, por exemplo, você vai estar lá na esteira 3. Então, claim 3. Claim 3 é onde você vai pegar a sua bagagem. Clam. Gate. Repeat with me. Gate. Perfect. Gate é o portão onde você entra, que você entra no tubo que entra no avião.
Esse é o seu gate. Eu não lembro agora se nas passagens brasileiras vem escrito portão ou gate. Eu tenho quase certeza que vem escrito gate. A gente meio que é português essa palavra também. E significa isso. Portão de embarque, tá? É o portão do voo. Você já tá ali dentro da departure, e daí você vai entrar no avião, que é o seu gate. Então, você tá aqui em Confins, você tá de cara com o gate 1. E o seu gate é o, sei lá, o 37, 37. E daí você sai correndo, desesperado, até chegar no 37. That's it. Gate. Right? Perfect. Check-in, como a gente já falou, é o sistema de entrada, né? Para ler seu QR Code, que agora tá tudo muito assim, vai despachar sua bagagem, enfim, esse é o seu check-in. Você pode fazer pela internet, se você for despachar bagagem, você também tem que passar pelo check-in lá no aeroporto. Transfer. Transfer, repeat with me, transfer. Perfect. Transfer, a gente usa muito essa palavra aqui quando a gente viaja pela CVC, né? E vai ter a gente fala de transfer, vai ter um transfer lá que vai te levar para o aeroporto. O transfer em inglês é um pouquinho diferente. Ele é aquele transporte que existe dentro do aeroporto para te levar de um lugar para o outro. Por quê? Os aeroportos dos Estados Unidos, eles são muito grandes, muito maiores do que o aeroporto, por exemplo, de Congonhas, que é internacional, e é muito grande. A gente pega um ônibus lá dentro para ir de um portão para o outro, enfim. Isso é um transfer. Lá nos Estados Unidos existem metrôs dentro dos aeroportos que vão te levar para pegar o avião em outro lugar e tal. Aconteceu comigo em Atlanta, que é o maior aeroporto dos Estados Unidos. É incrível, assim, uma cidade lá dentro, mas você fica muito perdido. Então, follow the signs o tempo todo. Bag cart. Bag cart. Repeat with me. Bag cart. That's it. Carrinho de bagagens. Acontece, assim, às vezes você tem que pagar para usar um carrinho de bagagem nos Estados Unidos. Eu já precisei pagar. Não é em todo lugar e não é sempre que você precisa, né? Mas quando você precisa, geralmente você paga. Bag cart. Uma coisa importante. Aqui a gente tem duas palavras que ambas terminam com consoante. A gente nunca estressa o final da palavra que tem uma consoante. Então, não é bag e não é cart. Cart. Não é isso. É muito sutil. Bag. Repeat with me. Bag. Cart. E percebe que esse A tem um sonzinho de O? Acontece. Cart. Yeah, sounds good. Você não estressa o final da palavra, ok? Flight. Também bem sutil. Flight. Flight é o voo. Na verdade, pode ser o voo, pode ser o avião. O avião pode ser airplane, plane ou flight. Flight é exatamente o voo. Para onde você vai? Ah, vou pegar um voo lá para Tailândia. My flight from Brazil to Thailand, for example. That's flight. Repeat with me. Flight. Great. Ticket flight. Ticket flight. Ticket flight são as passagens aéreas que a gente tem para tudo. Qualquer ticket que você precise pegar, sei lá, para ir no cinema, para ir num show, para ir no teatro, são sempre tickets, tá? Sempre ticket. E para voar, ticket flight. Repeat with me, ticket flight. Perfect. Very nice. Passport. Passport. Repeat with me, passport. Great. Bem parecido com o português, são os nossos passaportes. Viajar sem passaporte ou com passaporte vencido é sinônimo de trouble, problemas. So, pay attention sempre na data de validade do seu passaporte. Faça a renovação dele em tempo hábil, isso é muito importante. Agora a gente vai falar um pouquinho sobre alguns momentos ali que geram, tipo, sei lá, de discussão, um verbo, sei lá, qualquer coisa. Departure. Departure é aquela sala de embarque onde você vai embarcar no avião para você viajar. O que é decolar? Qual que é o verbo decolar? O verbo decolar é um phrasal verb. What is phrasal verb? Phrasal verbs são verbos frasais. O que significa isso? É um verbo que tem mais de uma palavra. E geralmente esse verbo, por exemplo, o verbo to take, ele está associado a uma preposição. Off. Take significa pegar. Take off significa decolar,
Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Então, por isso que tem que tomar muito cuidado com os phrasal verbs, porque eles mudam completamente o sentido das palavras. Então, o verbo to take é uma coisa. Take off é outra coisa. Então, decolar, take off. Por exemplo, in departure, there are a man and an assistance. Aqui tem um man e uma assistance. There are. O there are é muito interessante, por quê? O there are, o there is e o there are, que é o there mais o verbo to be no presente, is ou are, ele significa haver, é um verbo. Haver ou existir. No inglês, não existe você falar assim, aqui nessa sala de embarque tem um homem e tem uma mulher. Não existe isso em inglês. Have a man and have an assistant. Isso não existe. A gente não usa o verbo have dessa forma no inglês. A gente usa o verbo have no inglês quando você está falando sobre ter, possuir de fato alguma coisa. Para você falar que existe, que há um homem, há uma mulher, então pay attention aí, até no português mesmo, there is a man, se só fosse um homem, singular, there are a man, se forem, and an assistance no caso, né, porque são duas pessoas. Então, there is, singular, there are, plural. Então, há um homem e uma assistente, there are, não have. Ok? Tem certeza? Então tá. Repeat with me this phrase. In departure, there are a man and an assistance. Great, sounds good. A outra frase. The flight will arrive at 7 a.m. Essa frase é bem interessante porque tem algumas coisas pra gente discutir dentro dela. The flight é o avião, o voo. Will. Esse will é um verbo modal que sempre que ele aparecer antes de um verbo principal, obviamente, como o verbo to arrive, ele indica que esse verbo, que essa frase está no tempo futuro. Talvez você se lembre disso. The flight will arrive significa que ele vai partir. Ele partirá. Então, no inglês, a gente usa um modalzinho, um auxiliar, é um verbo auxiliar do verbo principal, para que a gente saiba que isso aqui vai acontecer futuramente, não agora. 7 a.m. A.m. é sempre de manhã. A.m. de meia-noite a 11h59 da manhã. P.m. de meio-dia a 11h59 da noite. Eles não têm um relógio de 24 horas, então são os números de 0 a 12. Então, para a gente saber em que momento que é que eles estão, a gente precisa colocar o AM ou PM. Então, AM de manhã, PM de tarde, de noite. Então, 7 a.m. significa que o avião vai partir, o meu voo está marcado para sair daqui 7 horas da manhã. Essa preposição at é uma preposição. Esse at é uma preposição. Quando a gente vai falar horas, a gente sempre usa at na frente. Por exemplo, agora são meio-dia e 52. Right now, vamos supor que eu vou sair 1h da tarde. I will arrive at 1 p.m. Ok? Sempre at, que é a preposição usada para horas em inglês. Let's go. Repeat this phrase with me. The flight will arrive at 7 a.m. Great, good job. Arrive. O verbo to arrive significa partir, deixar. Então, se você quer falar assim, por exemplo, me deixa em paz, me deixa sozinha, esse deixar é arrive. Let me... Gente, perdi meu exemplo, sorry. Arrive alone. Let me arrive alone. Perdi essa, que era de uma música, sorry. I remember that. Lembrei agora. Let me arrive alone. Me deixe sozinho, por exemplo. Let me arrive alone. É uma expressão bem usada no inglês. Ou, sei lá, o meu ônibus... Nossa, eu preciso correr aqui, que eu preciso ir para Fiocruz. Meu ônibus vai sair daqui meio-dia. My bus will arrive no meio-dia, por exemplo. Depois a gente vai falar sobre horas também. Agora, o verbo arrive, ele é constantemente substituído pelo verbo to get. E isso acontece. O verbo to get, ele é muito flexível no inglês. E a gente vai ter uma aula só sobre ele também.
Mas se alguém falar para você assim, my flight will get at 7 a.m., não tá errado, tá certo. Porque o get também significa arrive, ok? Great. Agora, baggage claim. Baggage claim é nada mais, nada menos do que a esteira de bagagem. Como que eu falo que eu vou pegar a minha mala? I will take my bag, ou my baggage, ou get my baggage. A gente vai ver de novo o tanto que o get é utilizado no inglês. Então, I will take my bag, ou my baggage. I will get my baggage, ou my luggage, ou my bag. Do jeito que você quiser falar, ok? Repeat with me. Take my baggage. Great. Get my baggage. Perfect. Agora uma frase. Você saiu do avião lá, daí você precisa pegar a sua bagagem. I need to take my baggage on claim 3. I need to take my baggage on claim 3. Again, I need to take my baggage on claim 3. Your turn. Let's go. 3. O TH, ele sai da ponta da língua e entre esses dentes aqui, ó. 3. A língua presa, fala salsicha. Salsicha com a língua presa. Salsicha. Esse TH do inglês é assim. Salsicha, 3. Salsicha, 3. Salsicha, 3. É pra você falar salsicha e 3. That's it. 3. Okay? Let's go. Escalator. Repeat with me. Escalator. Or ladder. Ladder. A diferença deles é que o escalator é aquela escada rolante, que é mecanizada. A ladder é aquela escada que a gente tem em casa para limpar guarda-roupa em cima, limpar teto, essas coisas. É aquela que é mecânica, né? Você sobe. Essa é a diferença entre elas, mas dentro dos aeroportos, shoppings, existem as duas. Bom, firstly, repeat with me. Escalator. Ladder. Great. So, como que eu falo subir e descer escada? Bom, não é bem um verbo assim, mas uma maneira de entender para onde é que você vai é upstairs. Stairs são degraus. Então, quando você vai subir, você vai upstairs. Se você vai descer, você vai downstairs. Upstairs, downstairs. Again, upstairs, downstairs. Your time. That's it. Up and down. Isso não é subir ou descer escadas. Escadas, escalator ou ladder. Isso é subir degrau ou descer degrau, ok? Exemplo. Go upstairs and turn right to departure. Você está precisando saber como é que você chega lá na sala de embarque. Então, como é que você faz? Go up. O go é o verbo ir, né? Então, vai subir as escadas, go upstairs, or go downstairs. Então, o verbo to go, ele vem muito associado ao upstairs e downstairs. Go upstairs, turn right. Turn right. Turn é virar. E right é direita. Vire à direita. To departure. Então, você vai subir as escadas, virar à direita e você vai ver a sala de embarque ali. E você pode entrar. Antes de você repetir uma coisa. Quando eu peço para você falar, eu falo, oh, your turn, your time, your turn. Esse turn que eu uso é de vez. O inglês tem muito menos palavras do que o português, né? Então, a gente usa algumas palavras com sentidos diferentes. Então, você acostuma com isso também. Your turn, sua vez. Turn right, vire à direita. Ok? Let's go. Repeat with me. Go upstairs and turn right to departure. Great. Sounds good. Let's go. Agora você está lá dentro, você chegou lá onde você queria chegar e você precisa de informação para conseguir sair de dentro do aeroporto. Quais são as frases que você usa para falar que você quer sair do aeroporto? Could you point me the direction of exit? Exit, essa palavra aqui, ela aparece muito em, sei lá, vários lugares que a gente
que a gente vê, assiste, enfim. Exit são saídas. Repeat with me. Exit. Great. Entrance. Entrance. Great. Esse entrance aqui é diferente de... Esse é entrada, né? De algum lugar. Mas ele é diferente do prato de entrada, por exemplo. Um prato de entrada a gente chama de starter. Mas depois a gente vai fazer o vocabulário de restaurante também. Então, entrance é para você entrar em algum lugar. Esse pedaço de frase que está destacado aqui, ó. Could you point me? Significa você poderia me apontar. Esse could é o passado do verbo to can. E ele também é considerado como um verbo auxiliar de quem? Do point, que é o verbo principal, né? Que é apontar. Esse could, ele é extremamente delicado e educado, principalmente quando você está pedindo para alguém fazer alguma coisa para você, né? Você está pedindo ajuda. Então, quando isso rola, quando você precisa pedir para que alguém faça alguma coisa para você, é melhor que você use um verbo modal mais educado para isso. Então, could you point me? Você pode me apontar? The direction of exit. Você poderia me apontar a direção da saída? Repeat this phrase with me. Could you point me the direction of exit? Very good. That's it. Esse pedaço de frase, eu gosto muito de estudar inglês pensando em pedaços de frases que eu poderia facilmente usá-los depois de novo, assim. Então, could you? Essas duas palavras juntas é um pedaço de frase. Então, se você vai pedir, por exemplo, moça, como que eu... Você poderia me dizer como que eu peço um elevador? Could you? Depois você vai completar a sua frase. Moça, eu queria experimentar essa roupa aqui. Aí você pode usar o I, né? Eu poderia fazer isso? Se for eu fazer alguma coisa, could I fazer alguma coisa? Se for você fazer para mim, could you point me the direction of exit? Ficou claro para você? Por que que eu could? Perfect. Muito bem. Se você tiver qualquer dúvida, só você me chamar no WhatsApp. Você pode printar, tirar uma foto, pausar e me perguntar no WhatsApp que eu tiro sua dúvida, ok? Outra maneira de perguntar isso. Where is the exit? Where é uma palavra usada em double-H questions, que são perguntas que começam com W ou com H, que significa onde. Então, onde é a saída? Where is the exit? Repeat with me. Where is the exit? Perfect. Olha só, aqui eu coloquei o is porque eu estou falando de uma única saída, né? Onde é a saída. Agora, se eu quisesse saber onde são os banheiros, eu não ia perguntar com where is. Where are the bathrooms? Seria diferente, tá? Então, tentar relacionar a sua, fazer concordância nominal da sua frase e verbal também da sua frase, sempre levando em consideração se é singular ou se é plural. Where is the exit? Onde é a saída? Outra maneira de perguntar. How could I go out to the airport? O how também faz parte das double questions, que é uma pergunta que começa com H, e eu também usei o could. O que significa essa frase? Como eu poderia sair do aeroporto? Estou perdida aqui e não sei sair. Como eu poderia sair do aeroporto? É uma outra maneira de perguntar a mesma coisa. How could I go out? Go out é um phrasal verb também, muito famoso nos Estados Unidos, no inglês, na verdade, não só lá. Go out significa sair. Go é ir. Go out é sair. Por exemplo, hoje à noite eu vou sair para jantar fora. I will go out for dinner tonight. Tá? Essa noite eu vou sair para almoçar fora, por exemplo. Ok? How could I go out to the airport? Repeat with me. Perfect. Very good. Agora vamos supor que você precisa pegar um táxi. Você tem que pegar um táxi, você precisa ir pro hotel que você vai ficar e tal, enfim. Outra maneira de pedir para que alguém faça alguma coisa para você de uma maneira bem educada é usar o may. O may e o could significam a mesma coisa, mas eles são muito delicados. O que não é delicado? Eu falo assim, você pode me informar? Esse pode me informar é o can. Como que eu falaria essa frase? Can you inform me?
Só que ele soa meio agressivo, principalmente quando você está pedindo informação para alguém. Então, o ideal é que você comece com um verbo modal mais delicado, como, por exemplo, May. Esse May é parecido com o May de maio? Mês de maio? Sim, maio em inglês é May. Mas não faz sentido que seja maio aqui no início dessa frase, né? Então, o contexto no inglês é muito importante. Então, may you inform me? Você poderia me informar? How can I get a text? Aí, tudo bem, você usar o can depois. May you inform me how can I get a text? Or how can I take a text? Ambos estão certos. Aí, tudo bem, porque você já começou com o may lá na frente. Repeat with me. May you inform me how can I get a text? Great. Right now, may you inform me how can I take a text? Great. Sounds good. Outra maneira de perguntar, mas não é uma maneira educada, é how can I get a text? Que é só o can. Sabe, a sua pergunta é extremamente direta e não é muito delicada. Ei, você, aí, como é que eu pego um táxi aqui? Mais ou menos assim que eles entendem quando você fala dessa forma. Mas enfim, existe quem fale, né? Então, how can I get a taxi? Your turn. Right now, how can I take a taxi? That's it. O que significa? Como eu posso pegar um táxi? Agora, algumas palavras do vocabulário que são importantes de saber. Driver é o motorista do seu táxi. Let's go. Driver. Great. Address. Address. Repeat with me. Address. Perfect. Address é o endereço, é para onde você vai. Tax ride. Tax ride. That's it. É a corrida de táxi. É o trajeto que o táxi vai fazer com você. Bill. Bill. Again, bill. Perfect. É a conta. Isso é boleto, né? O nosso famoso boleto. Qualquer lugar, onde você for no restaurante, você precisa pagar sua conta. Bill. Ok? Perfect. Agora você tá no aeroporto, você precisa ir no banheiro, por exemplo. Precisa muito ir no banheiro. Como que você pergunta onde é o banheiro? Could you tell me? Olha o cubo lá de novo. Verbo to tell é falar, dizer. Eu poderia usar could you point me? Como eu usei anteriormente, percebe que você pode usar a mesma collocation, que é o mesmo pedaço de frase em contextos diferentes. Could you point me where is the bathroom? Could you tell me where is the bathroom? Salsicha, bathroom. Salsicha, bathroom. Your time. Salsicha. Yeah, that's it. Repete essa frase para mim. Could you tell me where is the bathroom? Great. Bathroom, banheiro. O que significa essa palavra? A etiologia das palavras em inglês é muito interessante. Bath significa banheira. Room significa quarto ou cômodo. Então, bathroom é o quarto da banheira. Banheiro. Etiologia das palavras. Ok? Ou, where is the bathroom? Você tá lá e passou uma pessoa que trabalha lá e você... Nossa, moça de cabelo, pelo amor de Deus. Where is the bathroom? Simples, rápida, menos, sei lá, não é agressiva, assim, mas ela é mais direta. Bem direta, inclusive. Where is the bathroom? Hey, good morning. Where is the bathroom? Dá pelo menos um bom dia ali, uma boa tarde, boa noite, para dar uma ajudada. Where is the bathroom? Your time. Perfect. Agora um vocabulário rápido. Torneira, em inglês, faucet. Esse U também não é pronunciado. Repeat with me. Faucet. Yeah, faucet, that's it. Vaso sanitário. É um toilet seat. Toilet seat. Your turn. Great. Sabão líquido. Liquidy soap. Liquidy
Eu tenho muita mania de usar o T e o D em inglês com o sonzinho de R. Mas falar liquid não tá errado, tá? Alguns lugares dos Estados Unidos, eles falam assim, ou liquid. Eu que me acostumei. Liquid or liquid soap. Repeat with me. Liquid soap. Perfeito. E álcool em gel? Passar na mão. Sanitizer. De sanitizador. Sanitizer. Sanitizer. Or hand sanitizer. Acho que é melhor esse. Hand sanitizer. That's it. Papel toalha para você secar sua mão. Paper towel. Esse towel, inclusive, é a toalha que você usa para se enxugar. Só que aqui é uma toalha de papel. Paper towel. Great. That's it. Agora vamos supor que você decidiu pegar um metrô para poder ir para o seu hotel, enfim, um metrô. Como que fala metrô em inglês? Sabe o nosso Subway? O nosso sanduíche? Sabe por que ele é Subway? Porque ele lembra um tubo, assim, que lembra um metrô. Subway em inglês são metrôs. É metrô. Então, subway station é estação de metrô subterrânea ou que é underground, subterrânea, ou on the ground, que é acima, né? Como que eu pergunto onde que é o metrô, por exemplo? Could you point me? Could you tell me? Do you know where is the subway station? Você sabe onde fica a estação de metrô? Onde é a estação de metrô? Where is the subway station? Could you point me where is the subway station? Could you tell me where is the subway station? Where is the subway station? Do you know where is the subway station? Enfim, muitas maneiras de fazer a mesma pergunta. Aproveita que você tem esses outros exemplos que eu dei e cria os seus próprios, utilizando esses pedaços de frases já prontas para você criar o seu próprio vocabulário para você conseguir pegar um metrô onde você estiver. Repete para mim. Do you know where is the subway station? Perfect. Subway or tub, de tubo mesmo. Metrô. Subway or tub. Your turn. Perfect. Nos metrôs, no Brasil e fora, é muito comum essas linhas aqui, essa loucura aqui, né? São as line. Line. Perfect. Line. Ticket. Como eu te falei, a passagem aérea ou aqui a passagem para você conseguir entrar no metrô. Ticket. Great. E vem mostrando, né, os destinos daquela linha, assim, para onde que aquela linha vai. Esses são os destiny. Destiny. Great. Destiny. Destiny Child. Aí viajei agora, né? Lá no primeiro grupo de Beyoncé. Destiny Child. Agora vamos supor que você está ou no aeroporto, ou você chegou no hotel, enfim, você precisa acessar o Wi-Fi, porque isso é muito importante. Agora, uma curiosidade importante é que na Europa não tem muito isso de ter Wi-Fi para todo canto, não. Nos Estados Unidos, onde você estiver, tem Wi-Fi. Qualquer loja que você entrar tem Wi-Fi. Qualquer McDonald's que você entrar tem Wi-Fi. Na rua, no centro da cidade tem Wi-Fi. Todo canto tem Wi-Fi. Disponibilizado para você usar. Eu já ouvi falar que na Alemanha, por exemplo, não é assim. Eles usam muito internet cabeada. Eles não são muito do Wi-Fi, nem tipo dentro das universidades e tal, que isso me deu. I'm shocked. Eu fiquei um pouco chocada com isso. Mas enfim, funciona para eles, tudo bem. Mas você precisa saber se tem um Wi-Fi ali, se você pode usar esse Wi-Fi. No hotel, no aeroporto. Nos lugares geralmente vai ser livre para você. Mas como você pergunta? Do you know if there is? Oh, there is, e não have. Do you know if there is Wi-Fi here? Você sabe se tem Wi-Fi aqui? Ou você sabe se há Wi-Fi aqui? Do you know? Know, saber. O verbo to know é saber. There is. Haver. Here. Aqui. Repeat with me. Do you know if there is Wi-Fi here? Perfect.
Outra coisa, outro jeito de falar. Is there Wi-Fi here? Aqui eu não coloquei uma double question na frase. Eu comecei com o verbo to be. Quando eu tenho uma frase afirmativa, there is Wi-Fi here. Afirmativa é minha frase, tem Wi-Fi aqui. Se eu vou perguntar, eu sempre passo o verbo to be para frente. Então, ao invés de... Como que eu perguntaria no português? Tem Wi-Fi aqui? No inglês, não. Eu passo o verbo to be para frente. Is there Wi-Fi here? Você lembra dessa regra? Se você não lembra, me fala para a gente fazer uma revisão sobre isso também. Is there Wi-Fi here? Tem Wi-Fi aqui? Yeah. Vou te passar, menina. That's it. Repete para mim. Is there Wi-Fi here? Great. Algumas palavras importantes. Password. Repeat with me. Password. Great. Password são senhas. É a senha. Qual que é a senha aqui, minha filha? Para acessar aqui, pelo amor de Deus. Share. Share. Great. Share é compartilhar. Tem um aviãozinho nas nossas redes sociais que é para compartilhar as coisas com as outras pessoas. Esse compartilhar é o share. Access é o acesso. Repete para mim, access. Isso, é o acesso para você conseguir acessar essa rede aí. Networking. Networking. Again, networking. Perfect. É quando você se conecta a um login ou a um Wi-Fi do próprio lugar. Isso é um networking. Porque o que significa o networking? Networking é quando você se conecta com várias pessoas em um congresso, em uma festa, por exemplo. Você faz o seu network aqui, ó. Faz seu network, conversa ali, conversa aqui, pede uma vaga ali. Isso é um network. Então, você se conecta com outras pessoas. E o networking relacionado à internet é a mesma coisa. Você se conecta a uma rede e assim você consegue se conectar com outras pessoas. Great? Perfect. Bom, agora a gente vai falar um pouquinho sobre direções. Direção em inglês é uma coisa muito importante, principalmente quando você precisa ouvir e entender que direção que é que você tem que tomar. Por exemplo, across from. Across from significa atravessar. Aqui eu coloquei um exemplo. Você precisa ir no banheiro. Eu falo para você, sure. Você me pergunta lá, could you point me? Where's the bathroom? Sure, com certeza. To bathroom, just across from the duty free. Duty free é bem famoso, assim, todo mundo que são... Significa literalmente imposto zero. Mas isso não é uma verdade, tá? Não tem muito disso, assim, lá dentro dos aeroportos, não. Tem imposto pra caramba, assim. Mas essas lojas são conhecidas como duty free. Então, o que eu tô te falando aqui? Ah, para você ir no banheiro, tem a duty free aqui imensa, você vai só atravessar ela na outra porta, assim que você sair, você vai ver o banheiro. Across from. Great. Around the corner. Esse segundo exemplo aqui. Around the corner. Corner é sempre esquina. Então, around the corner significa perto da esquina ali, ó. Perto da esquina ali você vai achar. Around the corner. Great. At 123 Main Street. Main Street significa sempre rua principal. Por exemplo, ruas principais em Belo Horizonte, Afonso Pena, Avenida do Contorno, sei lá, não conheço outras não. Mas tem, né? Com certeza. Então, quando você quiser falar que, nossa, isso aí fica ali, ó, na Cristóvão Colombo, mais ou menos no número ali, ó, fulano de tal. É assim que você fala Main Street. Main significa principal. Behind. Behind, por exemplo, essa parede aqui, ela tá behind me. Ela tá atrás de mim. Então, behind é atrás. Por exemplo, quando eles estão filmando uma série, um videoclipe, um filme, sempre tem o por trás das cenas. Esse é o behind the scenes. Behind the scenes significa por trás das cenas. Então, behind, atrás. Exemplo. The exit is behind the post office. Post office geralmente é aquele posto onde fica uma pessoa que vai te dar informação. Se você está com dificuldade de achar alguma coisa, isso é um post office.
Menina, a saída fica logo atrás daquela galera que fica ali, ó, dando informação. Logo atrás dela é a saída. Isso é um behind. Repeat with me. Behind. Great. Between. Between significa entre. Entre duas coisas. Presença ilustre. Between significa entre duas coisas. Por exemplo, meu cachorro está entre mim, sorry, não sei muito de português, e a parede. Isso é entre. Exemplo. You take your bags between the rolling stairs and checking post. O que significa isso? Você vai pegar suas malas entre as escadas rolantes, que podem ser os escalators ou as rolling stairs, e o posto de check-in lá, ó, sabe? Tem a escada rolante, tem onde você faz o check-in. No meio deles ali é onde tem as claim lá que você vai pegar as suas malas. Isso é um between. Ok? Great. Far from. Far, far away. Tão, tão distante lá do Shrek da Fiona. Yeah, that's it. Far from significa distante. Distante de alguma coisa. Exemplo. Your gate is far from here. Head down this road and turn 90 left. What it means, pelo amor de Deus. Your gate. Gate, você já sabe o que é. Is far from here. É aquele caso, você chegou, você tá lá no gate 1. O seu gate é o 19. Cara, você tá muito longe. Seu gate é muito longe daqui. Your gate is far from here. Nós moramos longe uma da outra. I live far from you. Ok? Head down. Head, down, descer. Mas head down junto, quando a gente fala de direção, é um pouquinho diferente. Significa siga a direção que você já está. É porque é a direção da sua cabeça. Head down. Ah, head down. Só segue diante aqui, ó. Go ahead. Só vai, minha filha. Head down, tá? Direção que você já está. Head down this row. Row significa corredor. Corredor. Ou assento. Dentro do cinema pode ser assento também. Então, head down this row and turn 90th left. 90th é o 9 com o TH. Isso daqui é um número ordinal. Cardinal é 1, 2, 3, né? Ordinal é primeiro, segundo, terceiro. É esse do primeiro, segundo, terceiro. 9th significa nono. Então, você vai virar a nona esquerda. Desculpa. A nona esquerda, left, esquerda, right, direita. Quando você pega um fone de ouvido, por exemplo, deixa eu ver se o meu fala. Não, mas deveria. Ele vem com um R de right e um L de left. Pode reparar. É por isso. Direita e esquerda. Ok? Então, head down this row. Desce esse corredor aqui, ó. Segue seu caminho aqui e vire a nona esquerda. Ok? In front of. In front of é sempre em frente. I am in front of my computer. Eu estou de frente para o meu computador. In front of. Exemplo. Opa. Taxi station is in front of the bus terminal. Outside. Outside, essa palavra é bonitinha. Outside, out significa fora. E side significa lado. Então, outside, lado de fora. Está dentro do aeroporto, você vai pegar o táxi lá fora. Outside. Todos os lugares que você pega algum tipo de transporte é station. Bus station, taxi station, Uber station, subway station, train station. Então, a estação de táxi is in front of the bus terminal. Em frente ao terminal de ônibus. Ou bus station também. Outside, lá do lado de fora. Agora, quando eu falo kitty corner 2, significa que é na esquina, lembra do corner, que é esquina? Mas a loja que é bem na esquina. Você tá na esquina, tem a loja, é ali. Isso é um kitty corner 2. Ok? Perfect. O que mais? Near. Near significa perto ou próximo. Por exemplo, I am near this curtain. Eu tô perto aqui da minha cortina. Isso é um near. Next to or beside.
Eu não falo next to, eu falo next to, tá? Eu faço um link de um T com outro T, next to, que é bem próximo, bem do lado, assim, muito provavelmente bem do lado. Um exemplo, duty free is next to VIP Lounge. O VIP Lounge é aquela galera que tem acesso à sala VIP porque tem um cartão de crédito com milha ou um cartão de crédito que paga caro de anuidade, tem direito, essas coisas assim. Isso é um VIP Lounge. Então, duty free is next to the VIP Lounge. É bem do lado ali da sala VIP. Main Street a gente já viu, que é a rua principal. On the corner of também, que é bem na esquina. Floor. Eu até coloquei aqui. Floor. Floor significa andar. Significa chão, chão aqui do meu quarto, ou andar. Quando a gente conta andares em inglês, a gente conta com os números ordinais. Primeiro andar, segundo andar, terceiro andar, igual no português. Então, first floor, second floor, third floor. Igual tá aqui. Third floor. O exemplo dele. Aqui eu dei um exemplo grande. Vamos tentar entender. Mas antes vamos falar do left e do right. To the left. To the left, to the left. To the left, to the left. Ignora. To the left of, à esquerda de alguma coisa. To the right of, à direita de alguma coisa. Então vamos aqui para esse floor. To exit and get a taxi. You will go down to second floor, head down, and turn right near to toilet. Toilet is the same of bathroom. When you get to Mac Store é uma loja da Mac, né? Hang a right. Hang a right é a mesma coisa de turn right. And you will watch out for the sign. Watch out é encontrar. É um phrasal verb também. Você vai encontrar ali, você vai ver, vai observar. For the sign with text picture. Eu não vou traduzir essa frase. Vai ficar como seu homework. Você vai traduzir tudo isso aqui que eu falei do floor e vai mandar para mim lá no WhatsApp o que isso daqui significa. Ok? Vai sim. Vai sim, pode me mandar que eu vou lembrar. Isso daqui também é um exercício que você vai me mandar. Vamos simular aqui um airport, né? Let's suppose, vamos supor, you are in bus stop here. Here's the bus stop. And need to go to departure or arrivals. Aqui. Departure or arrivals. Você tá aqui, você tem que chegar aqui, então, para fazer o check-in. Explain me how to get there. Explain me. Ó, tem um A mais aqui. Um M também. Mas é explain, me explica. How get there? Como chegar lá? Lembra que o get também pode ser arrive, pode ser comprar, pode ser um monte de coisa. Então, get there, chegar lá. Então, esse também é um exercício que você vai fazer, vai escrever, vai me mandar lá no WhatsApp. Como que você chega, saindo daqui do bus stop, até lá em cima no departure, no arrival. Yeah! Claro, minha filha, já começa com 2 exercícios e você que lute. Bom, aqui tem algumas frases úteis para você usar na imigração, porque você vai passar por elas. Então, eu coloquei as frases, você vai revisitar isso daqui e vai refalar essas frases para que elas façam sentido na sua cabeça, para que você consiga associar as palavras quando você passar por elas. Here we go! E lá vamos nós! Essa frase é muito usada, né, para quem vai para fora. Posta uma fotinha do passaporte com a passagem aérea, here we go. Eu falo porque eu também fiz isso. Oh my gosh. Aqui vamos nós. Sabe aquele momento clássico do Capau? Que ele tá que a bruxa ela tá tentando uma vassoura que funciona e lá vamos nós. É exatamente essa sensação que eu tenho quando eu vejo essa frase. Mas é isso. Here you go. Uma coisa importante, dentro do avião eles sempre vão te dar um documento que se chama ASTA, que é um formulário de declaração que você declara que você não está levando droga, que você não está fazendo pirataria, que você não está traficando órgão, enfim.
Chama ASTA. Eles vão te dar esse formulário lá dentro. E quando você passar pela imigração, eles vão te perguntar: Do you have your ASTA? Você está com o seu. Sorry, isso aqui tá errado. Você está com o seu. Você tem o seu ASTA? Faltou um verbo aqui. Você está com o seu ASTA? Eles vão te perguntar. Where are you from? From é sempre de origem, uma preposição de origem. Então, de onde você é? Where are you from? Uma coisa que me perguntaram também, can I see your hotel reservation? Posso ver sua reserva de hotel? Isso é bem comum que eles perguntem. Ou no lugar de reservation, eles podem usar o Booking. Sabe o Booking que existe no site aqui no Brasil que a gente... como é que fala? A gente reserva lugar para ficar? Chama Booking. Porque Booking em inglês significa reserva. Can I see your hotel booking? Por exemplo. Where are you flying from? Where are you flying from? De onde, sempre que aparecer o from, ele está relacionado à origem. Então, de onde que você está indo? Vamos supor que você fez conexão em São Paulo, no Panamá, e vai chegar nos Estados Unidos. Você está viajando de onde, minha filha? Você está vindo de onde? Já estou vindo do Brasil. Essa aqui frase famosa, ficou famosa no filme do Paulo Gustavo. What's the purpose of your visit? Eles também me perguntaram qual que é a proposta da sua viagem. Qual que é o objetivo da sua viagem? Olha, mais um. Sim, eles estão sempre aqui. Você pode responder turismo, to work, to study. I'm transiting here. I'm transiting here significa que eu só estou passando aqui, tive uma escala e daqui a pouco eu vou embora. I came to visit my parents. Eu vim para visitar meus pais. Parents são pais. Relatives são familiares. E friends são friends. Ok? Outros exemplos. Where are you going to be staying? Where are you going to be staying? Onde você está indo? Where are you going to be staying? Going to é a mesma coisa do will que eu falei lá atrás. Ele é sempre relacionado ao futuro. E stay é o verbo estar, permanecer, diferente do verbo to be. Ok? Então, por onde você está indo, minha filha? Uma pergunta importante também. How long are you staying in Germany? Vamos supor que você vai ficar lá na Alemanha, né? Stay também pode ser permanecer, como eu falei. Então, quanto tempo você vai ficar na Alemanha? Por exemplo, eles sempre vão te perguntar isso. Sempre. Você pode falar a week, uma semana, a month, um mês, an year, um ano. I will stay in German for 2 days. I will stay in German for 2 days. Aqui você vai completar qual lugar que você vai ficar. I will stay in Portugal for 2 days. I will stay in Spain for 2 days. Ok? Quando você passa pela imigração, eles vão pegar as suas digitais. Right hand. Right hand. Hand, mão. Right, mão direita. Right hand. Left hand. Tá? Você vai colocar num leitor lá assim, eles vão ler suas digitais. E eles vão te pedir para olhar para a câmera para tirar uma foto sua, porque você está dando entrada no país. Now, I need you to look at the camera. E eles vão estar mexendo na câmera aqui, ó. Agora você olha aqui para essa câmera. Now, I need to look at this camera. Olha aqui para a câmera. Você olhou, tirou sua foto. Aí sua cara, você, assim, é assim, ridículo. Mas é assim que eles fazem. Aqui eu coloquei algumas perguntas com algumas respostas e a tradução em português. Eles podem te perguntar se você está viajando sozinha. Are you traveling alone? Se você estiver, yes, I am. So, what's the problem? Qual o problema? Não, você não vai perguntar isso não, claro que não. Have you ever visited here? Você lembra que eu falei que a gente usa o presente perfeito quando a gente vai falar de experiência de vida? Ter viajado para outro país é uma experiência de vida. Então, eles vão te perguntar usando esse have you ever. Have you ever? Collocation. Você pode lembrar desse pedacinho de frase também. Have you ever visited here? Você já visitou aqui? No, I haven't. My first time here. Não, minha primeira vez aqui. Não, não, não.
Eles não me perguntaram, mas eu já vi que é comum que eles perguntem em viagens para Europa, que é quanto de dinheiro que você está levando. Então, how much cash? Cash é dinheiro na mão, tá? Dinheiro na mão. How much cash are you carrying? Quanto dinheiro você está carregando e que você está trazendo? E aí você pode falar quanto dinheiro que você está levando, você vai usar cartão de crédito ou não, por exemplo. I will use my credit card and I have 1,000 euros. A gente também vai falar sobre números, porque isso é muito importante. What do you do? Eles querem saber com o que você trabalha. What do you do? E você vai responder, I am physical educator. Or a personal, ou o que você quiser dizer. E aí, no final, eles vão sempre te perguntar se você tem mais alguma coisa que você gostaria de declarar. Você fala, não, não tenho mais nada para declarar, não, é só isso. I have nothing to declare. I have nothing to declare. Eles sempre te perguntam isso, se você quer. Porque às vezes você tem uma arma escondida ali, mas você não falou para ninguém. Se você tem, é o momento de falar. Mais algumas perguntas. Você lembra do que eu te falei que eles dão um formulário dentro do avião? Eles também vão te pedir para ver. Então, Almeida, educadinho. May I see the customs declaration form the flight attendant gave you on the plane? Declaration form. Falou declaration form, pode dar o papelzinho compridinho para eles, que é isso aí que eles estão querendo de você. Eles te entregaram dentro do avião, você escreveu umas paradas lá, ele marca com X, na verdade, uma múltipla escolha, e eles vão te pedir para entregar quando você passar pela imigração, ok? Bring in alcohol or tobacco products in the country? Eles sempre vão te perguntar isso. Se você tá levando álcool ou algum... Não tô falando de droga aqui, tô falando de cigarro mesmo. Se você tá levando algum cigarro ou álcool para dentro do país. E se você tiver, fala que sim. Se você não tiver, fala que não. Uma coisa muito importante no inglês: health insurance. Health insurance é o seu seguro-saúde. Nos Estados Unidos é quase que obrigatório ter um health insurance, independente do tempo que você vai ficar. As 2 vezes que eu fui, eu não fiz. Mas assim, se você precisar, se você cortou seu dedo e você precisa de uma sutura, minha filha, se prepara, porque você vai gastar uma grana. Que eles vão te cobrar pelo remédio que eles vão te dar, pela maca que você deitou, pela agulha que eles usaram, como é que chama? Pela agulha de sutura, pelo nylon que eles vão usar para amarrar, tudo eles vão te cobrar. E isso não é barato, tá? Infelizmente, isso não é barato. Então, ter faz uma diferença. Assim, igual eu vou agora, eu preciso ter, mas o programa vai me dar. Não pode ser. Se acontece uma coisa comigo, eu quebro uma perna, eu tenho que ir embora. Embora até andando, porque é muito caro. A saúde fora é muito cara e não existe SUS, né? Então, health insurance é isso, é o seu seguro-saúde. Do you have health insurance? Você tem algum seguro-saúde? No, I don't. Yes, I have. Ok? What's your final destination? Vamos supor que você está ali passando pelo transiting, lembra? I'm transiting here, só tô de escala. What's your final destination? Qual que é o seu lugar final que você vai? Thailand, Japan, New Zealand, Netherlands, sei lá, qualquer lugar que você vai. E aí ele vai te pedir para ver o seu passaporte com certeza, né? May I see your passport and travel documents, que vai ser o seu passaporte mais o seu ticket de voo. Yeah, sure. Você vai entregar tudo para eles, ok? Aqui eu simulei uma conversa dentro do táxi, que você está indo pro hotel que você reservou, por exemplo. Algumas perguntas rápidas, algumas coisas rápidas assim. O que que você precisa? Você precisa entregar o endereço para ele para saber onde que ele vai e você precisa saber quanto que deu essa corrida aí. Então eu simulei você e o motorista. Hey, sir, I need to go to this address. Could you take me to it? Moço, eu preciso ir para esse endereço aqui, ó. I need to go. Preciso ir para esse endereço. Você poderia me levar? Take me to it. Você poderia me levar para lá? Ele vai lá, claro, gata. Entra aqui, ó. Entra no carro. Get in the car. Get in é um phrasal verb para entrar. Significa entrar em carros particulares ou no seu carro. Se você vai entrar num ônibus, é diferente.
num táxi, num Uber, no seu carro particular, get in the car. Yeah, absolutely. Get in the car. Entre no carro. Aí você foi lá, chegou e tal. Você precisa saber quanto que deu a corrida, né? Então, how much? How much é sempre para dinheiro. How much the taxi ride? Quanto que ficou essa corrida aí, moço? How much the taxi ride? It was 22 euros. Ou 22. Saber os números é importante. 22. Vamos supor que você tem 25 dólares. Você precisa do troco. Aí você vai falar, change to 25. Troco para 25. Change to 25. Lembrando, né, que em alguns países é extremamente comum e bem visto as pessoas que dão gorjetas. Então, às vezes eles não vão te devolver muito esse troco, não, sabe? E real, isso acontece. Thank you. Have a nice day. Have a nice day é muito comum nos Estados Unidos também. Agradece. Thank you. Have a nice day. Agora, eu simulei uma dentro do hotel também. Eu quero que você reveja essas conversas aqui e faça anotações ou crie os seus próprios diálogos dentro dessas conversas simples para que você tenha em mente quando você estiver lá também, ok? Por exemplo, você chegou lá. Hey, mister. Você viu a mulherzinha lá. Good morning. I have a booking in my name. Booking, como eu falei, é o quê? Yes, reserva. Então, eu tenho uma reserva no meu nome. E ela fala, sure. May I see your passport? Posso ver? Você tem que provar que você é você, né? May I see? Se ver. May I see your passport? Você fala, obviously. Yes. Entregou para a moça lá. May you share with me the Wi-Fi password, please? Não vou traduzir essa frase, vou deixar por sua conta também. May you share with me the Wi-Fi passport, please? Ela share com você lá. Perfect. Aí ela fala para você, you can enter the room if you want. What it means? You can enter the room. Isso mesmo, pode entrar que seu quarto tá pronto. Se você quiser, você já pode entrar. It's already done. Ele já está pronto. It's already done. Ele já está pronto. Já está feito. Você fala, moça, como é que eu chego lá? How can I get there, please? Como que eu chego lá? E aí, eu também não vou traduzir isso aqui, eu vou deixar para você como mais um homework de hoje. Take the elevator at the end of the row and go up to 50th floor. Turn right and you'll be in your right left. Essa é com você, hein? Não vou falar, não vou traduzir, você que vai. Aqui eu simulei algumas possíveis respostas que as pessoas poderiam te dar sobre você quer visitar um lugar famoso no país que você tá, por exemplo. Você vai pedir ajuda, então você vai ser educada, né? May you tell me where is the most famous restaurant here? Qual que é o restaurante mais famoso aqui? Poderia me falar? E aqui eles deram algumas respostas. Eu quero que você tente entender essas respostas. Quero ver se você consegue entender essas respostas. E na nossa próxima aula, a gente vai discutir um pouquinho sobre elas. Pode ser online, pode não ser, pode ser presencial, pode ser ao vivo. A gente vê como que a gente faz aí, tá bom? Mas eu quero que você tente fazer isso aqui, ok? Então, essa foi a nossa aula de hoje. Muito obrigada, espero que você goste e aguardo os seus exercícios, claro, e o seu feedback, ok? See you! Bye, bye!